mas uma questão interessante aqui no escritório, né, da minha sociedade com a Amanda, é que, assim, se precisar de trabalhar até meia-noite, a gente protocola um prazo 23h59. A gente fica ali discutindo o caso 23 horas, pra gente ter um proveito pro cliente. Mas isso é um ponto que a gente tem que assimilar exatamente com essa questão de sociedade ser um casamento, é de entender que a pessoa que está do seu lado tem que compartilhar dos mesmos pensamentos e ideais que você. Então, por mais que a gente teve diversas mudanças societárias, né, 3 mudanças societárias, todo mundo que passou no escritório foi imprescindível para a gente chegar onde está. Eu que estou aqui desde o início, sei que todo mundo, tipo, foi agregando, né? Eu fui pegando o bom de cada um para chegar onde a gente está, entendeu? Sim. Então, a gente começou em 30 metros quadrados, hoje a gente está em 200 metros quadrados. Um andar que a gente sempre sonhou aqui no escritório. Que era um motivo, assim, de muito atrito antigamente, foi uma coisa tão natural depois dessa nova visão ali, Amanda e Bruna. E, sim, o andar foi um objeto, foi algo que fez esse rompimento da sociedade, de iniciar, né, essa ideia de rompimento, que a gente tinha um objetivo de crescer, a gente sempre teve essa ambição, né, uma das características similares é essa ambição aqui do escritório, e não tem medo por trabalhar, né? A gente pode trabalhar até, igual eu falei, 11 horas da noite, meia-noite. Gente, isso aqui, eu acho que pra mim, é como se fosse um filho. É tudo. Eu acho que o trabalho que você desenvolve, ele tem que ser tudo na sua vida. Até você atingir o patamar que você sempre sonhou. Não adianta você levar seu trabalho como uma brincadeira ou como um passatempo, um ganha-pão e não almejar nada além daquilo. E era exatamente isso que a gente tinha muito problema, porque pra gente isso aqui nunca foi um horário comercial. Nunca foi vamos fazer o básico, vamos fazer o que precisa ser feito e vamos dormir em paz, tranquilas. A gente sempre, isso até hoje, a nossa cabeça, ela vive no 220. A gente está sempre pensando, fazendo uma coisa, a gente está pensando em outra, o que a gente pode fazer? O Pode Vinho é o exemplo disso, né? A gente está aqui mais uma vez tentando agregar e a gente sempre fica nessa questão. E isso é muito importante na escolha de uma sociedade. Inclusive, por ser mulher e ter um filho, é algo que pesou muito, né? Na credibilidade do meu serviço. Todo mundo, ele quer um advogado ali 24 horas disponível. E o fato de você ter um filho, às vezes a pessoa fala assim, não, ela vai trabalhar ali 6 horas, 8 horas. Não, eu acho que não existe nem essa questão só do filho. Eu acho que isso foi um ponto que eu sempre bati muito na tecla. A gente sempre bateu muito na tecla. Infelizmente, hoje a gente não tem a mesma visibilidade e a mesma credibilidade de 2 sócios homens, por exemplo. E até pela idade. Exatamente. Assim, as pessoas chegam aqui no escritório e falam assim, nossa, ninguém acreditou. Eu acho que as únicas pessoas que acreditaram nesse sonho com vigor mesmo, as únicas pessoas que tinham certeza de que daria certo, éramos nós, porque não tinha essa... De onde que elas vieram? Por que elas vão chegar até esse lugar? O que está por trás? Porque eu acho que até hoje deve ter muita gente que pensa isso. Como que elas chegaram até ali? Quem ajudou? Sabe? Eu acho que não tem essa questão do... elas deram duro, elas conseguiram, porque, claro, no início e lá atrás, teve ajuda, igual você falou... Iniciaram o escritório ali com 2 salários mínimos. É isso aí. Mas, gente, a gente está aqui até hoje por mérito nosso. A gente está aqui até hoje porque a gente batalhou. Porque tudo que veio até hoje foi fruto do nosso trabalho. Então, claro, toda ajuda é bem-vinda, mas não tenham essa ideia conturbada de que porque somos 2 mulheres, porque somos jovens, a gente só chegou aqui pisando em alguém, tendo o suporte ali de alguém. A gente tem apoio, eu acho que a gente tem muito apoio familiar, a gente não pode negar isso. Mas a gente chegou aqui com as nossas próprias mãos. E não foi fácil, porque se a gente parar para pensar ali, 3 mudanças societárias já demonstra que foi uma vida conturbada ali. Como a Bruna falou, a questão da gente pegar ali 2 mulheres para reunir, para decidir que iriam desfazer a sociedade com um único homem. Sim. Foi um passo que eu acho que foi... Eu saí de lá, foi um momento que eu cheguei em casa e falei assim, eu acho que de hoje pra frente
eu sou uma nova Amanda, porque, como a Bruna comentou antes, ela estava lá ali pronta para chorar. Eu acho que mais um pouquinho ela até voltava atrás, porque ela estava com o lado pessoal dela muito envolvido. Sim. E na hora que eu saí dali, eu falei, é isso. Foi para isso que eu me formei, foi para tomar esse tipo de decisão que eu vim parar no escritório. Porque é uma decisão muito difícil. Independente, como a Bruna disse, a gente tem dificuldade de demitir um estagiário. Então, independente de qualquer circunstância, a gente sempre entende a dor da outra pessoa, por mais que a gente tenha certeza do que a gente quer. A Bruna... na época, eu estava perdendo... A Amanda, ela tem, assim, ela é mais emotiva, assim. Ela chega no escritório com raiva, eu já sei que ela está com raiva. Eu só olho pro lado e falo assim, que ela senta do meu lado, né? Porque por mais que a gente tenha um andar, a gente tem a mesma sala, só dividida por uma parede imaginária ali que nunca fechou. Aí eu viro pra ela e falo, calma, volta. Amanda, volta. Começa de novo. De novo. Você está estressada. Exatamente, você está estressada. Mas eu tenho esse... Eu cheguei nesse ponto, naquela época, né? Eu tava estressada. Eu falei assim, meu Deus. Você tava quase parindo, Arthur. Foi uma época, foi tão conturbado. Isso foi, na verdade, a gravidez foi pós, né? Foi. Mas na época, a Bruna tava dando um tilt ali de excesso de trabalho, de excesso de estresse. E porque a gente ficava naquilo ali. Era uma coisa que a gente viu que já era inviável pra gente. Porque também não adianta a gente persistir numa coisa que a gente tá entendendo que não funciona. A gente já viu que aquilo ali tava dando errado. E na hora, quando a gente rompeu a sociedade, né, teve umas empresas, muito interessante, ela teve umas empresas que manteve com o escritório. E na hora do rompimento eu falei, não vai dar certo. A gente já sabe, assim, a gente... Por mais que ainda a gente era imatura, falei, não vai dar certo isso aqui, continuar no escritório. Tem um cunho familiar do sócio que saiu, né? Foi uma semana antes da data prevista por parte do Arthur. Foi esse momento que ela estava quase parindo o Arthur. E foi falei assim, um turbilhão de problemas e de emoções que eu falei, meu Deus. Tipo, notificação, a Amanda me mandou. Eu tava no hospital internada. A Bruna internou, exatamente. A Bruna internou um pouco antes de ganhar o Arthur. E a gente resolvendo o problema com ela no hospital, com ela internada. E aquilo ali gerando... mais ansiedade, eu falei, pronto, o menino vai nascer agora. E eu entendi, eu tava com os batimentos cardíacos altos, né? Acelerados. Aí eu recebia a notificação, o João queria esconder a notificação, não queria me mostrar o que tava acontecendo, né? E ao mesmo tempo eu falei, não, eu preciso de resolver, o Arthur só vai nascer com isso resolvido. Resolveu sexta-feira, o Arthur nasceu domingo. Exatamente. Não tem tempo ruim, eu acho que é esse o ponto. E acho que é por isso que as pessoas têm que entender que isso é fruto nosso, é fruto do nosso trabalho. Claro, como a Bruna disse, por mais que envolvam N fatores, por mais que até chegar até aqui a gente tenha, igual a gente teve esse momento conturbado, a gente teve que tomar uma decisão muito... E quando eu falo tomar uma decisão, é tomar uma decisão, é sim ou não. E naquele momento você tem que falar não. Isso é pesado. E a gente teve que tomar essas decisões, foi isso que tornou o que a gente é hoje. Como a Bruna disse, todo mundo contribuiu pro Alves e Fonseca chegar onde chegou hoje. Porque ainda que seja atrito, ainda que a gente tenha tido momentos muito conturbados que a gente não deseja para ninguém, foram esses momentos que foram nos transformando em profissionais melhores. Foram esses momentos que fizeram com que a gente tivesse ímpeto para tomar decisões que a gente não quer. Porque o trabalhar quando a gente quer é muito legal. E como a gente é muito prática, né? A gente, assim, senta e faz uma peça de 15 páginas em um dia, tranquilamente. A gente precisou dessas pessoas. Um era mais organizado, o outro era mais cheio de regras que precisam de ser seguidas. Então, assim, um ia contribuindo pro outro. Eu falei, não, Amanda, faz... A gente tá certa? Tá. Nosso jeito é muito bom. A gente vai construir uma sociedade e vai dar tudo certo, nós duas? Vai. Mas essas pessoas fizeram diferença no escritório. Então... E hoje a gente chegou nesse nível. E eu acho que hoje o ponto da gente trazer essa questão da sociedade é justamente para entender que muita coisa, claro, a gente poderia ter pulado. Mas que essas coisas difíceis também fizeram parte. E hoje a gente está aqui para demonstrar exatamente que a gente chegou onde a gente queria chegar. Claro, a gente almeja muito mais, gente. Isso aqui é só o início.
A gente quer muito mais, a nossa vida, o que a gente almeja pro futuro é bem maior. Mas se a Amanda e a Bruna de 3 anos atrás imaginavam que elas estariam hoje aqui, não. A nossa vida, ela deu uma virada de chave. E a gente não tem o hábito, e eu já falo isso também, a gente não tem o hábito de agradecer pelo que a gente planejava no passado. Porque a nossa vida é muito corrida, porque quando a gente evolui, tudo evolui junto. Os problemas evoluem juntos, as dificuldades evoluem juntas. Então, a gente tem o feeling de não... Eu tô cheio de problema, eu tô cheio de conturbação. Mas o que a gente tem hoje, talvez lá no passado a gente nem imaginava que a gente tivesse. A gente nem pensava. Que acham, né, que a gente não tem divergência, a gente tem. A gente já teve divergência com cliente aqui no escritório, de posicionamento. Sim. Gente, a gente já teve divergência a ponto de eu não... Da Bruna ligar pro Matheus. Isso. A Amanda está do seu lado? Está. Fala com ela isso, isso e isso. Aí o Matheus me falava... E eu respondia, fala pra Bruna isso, isso e isso, porque a gente não queria conversar uma com a outra. Exatamente, sócias, com 30 anos nas costas e assim, as duas não conversavam, com um menino pequeno. Então isso é normal, divergência vai ocorrer, né? Mas hoje a gente consegue levar pro lado... mais profissional isso, do escritório. A gente sabe separar. Por mais que a gente tenha esse temperamento, o meu temperamento é um pouco pior... Mas por mais que a gente tenha esse temperamento, a gente sabe separar. Quando a gente precisa estar ali junta, independente das desavenças, para resolver um problema profissional, e quando a gente... E não deixar aquilo também para o pessoal. Isso. E como a gente tem os sócios, né? Os grupos sócios, que são nossos os maridos, agregados. Os agregados, eles acham que são sócios do escritório. Eles ficam dando palpite. Inclusive, pelo amor de Deus, pede alguém para me dar mais vinho. Eles acham que são sócios do escritório. Pode continuar? Pode. Eles acham que são sócios do escritório e ficam dando pitaco quando tem briga, assim, pessoal ou profissional minha da Amanda. Então, assim, a Amanda é mais temperamental. Eu tento filtrar e falar assim, vou pensar, vou raciocinar e ver o que a gente pode... Como que eu posso resolver essa situação? Eu tenho esse problema, isso é nítido, assim. A nossa funcionária hoje, que já tá com a gente há muito tempo... Ela chora de rir porque é nítido o dia que eu não tô no meu... Não muda meu humor naquele dia porque ele já tá Aí ela simplesmente coloca o fone e fala assim, então, hoje eu tenho um prazo, eu vou ficar trabalhando, tá? Se você precisar falar comigo, você grita, porque eu tô com fone de ouvido. Às vezes nem tô tocando música, eu quero fone só porque eu tô pé da vida com alguma coisa, aí eu coloco o fone e falo, pronto. Se você quiser, você me grita, tá? E é isso que é sociedade, é isso que a gente tem que entender. Porque da mesma forma que a gente tem que brigar com nossos maridos em casa e continuar morando na mesma casa e ter que ver no dia seguinte, a gente tem que fazer isso aqui. Eu posso dormir com ódio da Bruna, mas no dia que eu acordar de manhã, é ela que vai estar do meu lado na sala, é ela que vai estar ali, com ela que eu vou ter que conversar. Então é isso. A questão da sociedade, ela é complicada. Mas se você encontra ali uma pessoa que tem um mínimo de compatibilidade, de ideias, de ambição também, onde você quer estar, onde você quer chegar. Esse é o ponto. A gente tem o objetivo, assim... nós duas temos o mesmo objetivo. É muito similar. Isso é bizarro porque a gente chega num nível de ser muito exigente também pelo tanto que a gente pensa e pelo tanto que a gente planeja o nosso sucesso. Então, às vezes, a gente fica... João costuma falar muito isso, né? Que a gente é muito exigente porque a gente sempre procura pessoas iguais a gente e que nós não vamos encontrar. Então, às vezes, a gente reclama de algo... Agora, voltando pro juridiquês, né? A gente está corrigindo petição de dilação de prazo. Sim, dilação de prazo, para quem não entende, é só pedir o aumento do prazo. A gente está nesse nível, assim, de... Nós somos exigentes, a gente não aceita. Pode ser uma petição simples, pode ser uma coisa muito simples de um processo, a gente faz questão de acompanhar. A gente tem o costume aqui de ouvir muito dos nossos estagiários. Que memória é essa? Que memória é essa? Porque eles vêm com uma dúvida. Não sei o que fazer. E ao mesmo tempo a gente fala, que memória é essa? Você não consegue... Você fez essa peça tem 2 semanas, e você não consegue lembrar? A gente sempre fala isso, é a mesma coisa. Exatamente, porque a gente tem muito disso. A gente gosta de ver ponto a ponto e não interessa. A gente não faz meia boca. Tudo que a gente faz tem que ser 100%. Então, se a gente tem ali um prazo corrido que não tá legal, que a gente precisa corrigir,
A gente corrige até o final. É uma manifestação que seja para aumentar o prazo para juntar um documento. A gente faz questão de corrigir e de protocolar o melhor que a gente consegue. E acho que no todo é isso, né? A gente tem muito essa compatibilidade. E a gente é muito diferente e a gente pessoal. Sabe que isso pode ser um impasse para o nosso crescimento e para chegar aonde a gente almeja. Porque a gente não consegue confiar. Eu consigo passar um prazo para Amanda e confiar que ela vai protocolar da mesma forma que eu protocolaria. Em outras pessoas, não. Não. Então, assim, a gente está num ponto do escritório que a gente tem muito a crescer, tem muito cliente, muita consultoria, mas a gente está assim, eu não quero fazer nada, não quero passar nada, delegar as funções. Esse é o problema do escritório. Mas eu acho que isso é um problema de muitos empresários que têm essa... Porque eu acho que o advogado, ele foge de uma figura empresarial. As pessoas têm a ideia na cabeça de que advogar não é ser empreendedor. E a gente vê hoje o quanto às vezes é mais ser empreendedor do que advogar. Porque hoje a gente tem que gerir pessoas, a gente tem que gerir prazos, a gente tem que gerir uma questão financeira, né? A gente tem que gerir uma questão contábil. Então envolve muitas gestões. Mas é um empreendedorismo assim, que além de ser um empreendedorismo tradicional, envolve o jurídico. Sim. Então acho que a gente tem muito disso. Hoje a gente percebe que por mais que a gente precise crescer muito na figura escritório-empresa, a figura Amanda e Bruna, conhecimento e juridiquês, a gente não consegue delegar. É uma dificuldade que a gente tem, assim, ao extremo. E é o que a Bruna falou, é confiar só uma na outra. Eu posso protocolar direto? Pode, vai, confio no você. A gente fala isso quase todos os dias. Amanda, você quer ler essa petição? Não, protocola. Pode protocolar, Bruna, você quer ler isso? Não, confio no você, pode protocolar. E a gente não tem isso. Então, hoje, acho que se a gente fosse falar de uma das maiores dores que a gente enfrenta como empresárias em si, é a questão do delegar funções. A gente não consegue delegar essas funções e a gente tem muito disso. E a gente está numa geração muito diferente. Por mais que a gente está falando de 7 anos, que não dá assim, uma diferença muito grande. 8 anos atrás, quando a gente formou, não é tão grande. Assim, as pessoas estão buscando um home office, buscando A gente teve muito problema também. Não é problema, né? Mas a gente teve uma mudança, acho que no todo, com a pandemia. Então, a gente... entender até os jovens de uma maneira diferente, porque a gente fica com esse pensamento, eu não sou velha. Sim. Não. Como assim? Eu não sou velha, eu entendo os jovens. Mas é outra realidade. Eu tinha medo de dar um atestado. Eu tinha assim, falava assim, não, eu não vou dar um atestado porque pode ser que tenha outra pessoa ali melhor que vai me ser substituída. Hoje não tem isso aqui no escritório. É outra realidade. E eu acho que é muita realidade disso. A cultura, né? A gente não percebe, mas eu acho que a gente está vivendo isso, uma transição. Isso no todo. A gente não tem a noção clara, mas a gente percebe ali que hoje tem outras profissões, tem outras mudanças. Se a gente parar para pensar, acredito eu que há 10 anos atrás, Uber não era uma profissão popularmente conhecida. O próprio marketing em si, eu lembro, uma das discussões na época, mas... quando o escritório a Amanda não fazia parte do escritório, era investimento em marketing. Eu virei, assim, erradíssimo. Falei assim, gente, eu não preciso de investir em marketing porque eu consigo captar clientes. Olha aí, ela fazendo um podcast. Porque eu não consigo captar. Eu consigo captar clientes aqui pro escritório. Pelo boca a boca. Pelo boca a boca, pela prestação de serviço em si, que no caso era boa, assim, é boa aqui no escritório, sim. Entendeu? O fato da gente prestar um bom serviço, o cliente sempre vai indicando. Então, olha, se vocês querem investir em marketing, beleza, apoio. Mas, assim, eu tenho muita dificuldade de falar em público, de fazer vídeos, e eu não preciso disso. Eu consigo fazer a mesma coisa que você vai fazer com marketing sozinha. E, assim, errado, porque hoje... a gente tem claro, tem a parte do direito, que é advogado marqueteiro. Que eu e a Amanda, a gente manda. Assim, porque assim, hoje é uma cultura do demonstrar o sucesso. Eu acho que as pessoas hoje desenvolveram desenvolveram a cultura do estilo de vida. Deixa eu mostrar meu estilo de vida
andando no meu carrão, deixa eu mostrar meu estilo de vida indo à academia. Não que isso seja errado, tá, gente? Eu mostro meu estilo de vida indo à academia. Mas hoje é uma cultura sedimentada. É aquela coisa, eu preciso fazer isso para crescer na internet. Sim. Eu preciso postar minha frase motivacional diária. Eu tenho uma Mercedes. Eu preciso mostrar que eu tenho uma Mercedes. Eu preciso mostrar tudo isso para eu ser bem reconhecido. Por quê? Porque eu acho que hoje a internet virou a vitrine. Então não adianta, hoje a sua vitrine é sua internet. A sua vitrine é seu Instagram, a sua vitrine é o seu site, é o que você faz da sua vida. E nem sempre isso é real, que a gente deixe claro ali que a gente tem um roteiro. As pessoas têm um roteiro de ser... Claro, isso não está errado, cada um... É um mercado livre de ideias, né? Sim, a pessoa, ela... cada um capta seus clientes da maneira que entender que é convencional. Mas hoje é uma realidade totalmente fora do que a gente está acostumado. A gente tem a ideia hoje de que se eu prestar um bom serviço, eu vou ser reconhecido e pronto. Mas na nossa área não é assim que funciona. O seu cliente, ele não sabe o que você escreveu na sua petição. O seu cliente não sabe o que você escreveu no processo dele. Mas ele te conhece pelo Instagram. Exatamente. Então, assim, ele vai te acompanhar ali pelo Instagram. O que você postar vai ser o atestado de credibilidade que você tem. E um dos questionamentos que a gente fez assim, gente, meu Deus, como que ele tá fazendo isso tudo? Eu não dou conta de fazer isso, tem um escritório, a gente não consegue. E a primeira vez que a gente investiu em marketing foi agora. Tem, assim, uns 2 meses. O escritório nunca fez um investimento no Google. Assim, nunca fez uma campanha. É a primeira vez que a gente faz. Então, assim, demonstra que... Inclusive, procurem Matheus, Carro Marketing. Então, demonstra que sim. E esse era um questionamento meu. Eu falei assim, sempre deu certo. A gente tá num andar que a gente sempre sonhou. No boca a boca. Pra quê? Mas eu sei que, sim, tá errado. Hoje, a gente precisa desse... A chave virou. A gente vê aí, igual eu comentei, pra mim a profissão do Uber é uma profissão que virou do nada, né? Vamos dizer assim, há pouco tempo atrás a gente tinha a briga taxista e Uber. Sim. Que há pouco tempo. Hoje a gente tem uma profissão muito alavancada no mercado, que são os influencers digitais, que são os blogueiros, que são coisas que mudam a perspectiva das pessoas da geração que vem agora. Tivemos a pandemia, então muita gente hoje quer o home office, quer o conforto de casa. E a gente ainda é engessada nesse ponto. A gente quer o presencial, a gente quer ali aquele trabalho. A gente fala, montei essa estrutura. Não é possível que a pessoa não quer trabalhar aqui, ter aquele contato diário, aquela troca de experiência. Porque a gente vem de uma geração anterior. Ainda que seja tão próxima, é de uma geração anterior de ter a rotina do trabalho. Sim, exatamente. A gente não funciona no home office. E acho que a gente leva isso muito para as outras pessoas também. A Amanda e Bruna gostam de estar presente, de ver todo a dinâmica do escritório, né? Ali, tira dúvida, vamos bater o papo sobre o processo. Por mais que a gente tente, né? A gente não consegue, por mais... Eu acho que a gente é moderna. A gente tenta modernizar na medida do possível. Mas o nosso serviço também, ele envolve uma formalidade que pede um pouco do presencial, né? Que pede um pouquinho. O cliente é muito apegado à pessoa que fechou o contrato, assim. Ele esquece da figura do Alves e Fonseca. Ele entende que o escritório é a Bruna ou a Amanda. E, assim, ele só aceita aquela pessoa. Não, o escritório, assim, é o Alves e Fonseca. Tem vários colaboradores e todos, assim, por a gente ser muito criteriosa, todo mundo aqui tá apto capacitado a responder o cliente, a conversar com o cliente, mas não é assim na prática, né? Isso é na teoria, a gente busca isso, mas na prática isso não acontece. Mas eu acho que assim, é assim que a gente aprende, é assim que a gente vai desenvolvendo e isso torna a gente cada vez mais capaz, mais competente, até mesmo para a gente lidar com a geração futura, para a gente lidar com os problemas do dia a dia com pessoas que são diferentes, que têm pensamentos diferentes. Porque esse é um ponto que a gente não sabe lidar bem. Sim. Pessoas que pensam diferentes da Amanda e da Bruna justamente por nós pensarmos tão igual. Então, acho que isso a gente vem aprendendo pouco a pouco. Mas eu acho que, no todo, essa é a nossa história, né? Sim. Tem alguma coisa a acrescentar? Do escritório? Não, acho que tá bom, né? No nosso primeiro episódio, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi nossa tentativa, né? Foi bem Amanda e Bruna. Isso aqui é a essência do escritório, é a essência que a gente tem para oferecer para vocês. Nos próximos episódios, a gente vai trazer convidados muito especiais. Então, a gente também está
aberto a sugestões. Quem quiser sugerir temas, convidados, a gente já tem ali um planejamento que a gente acha que já vai ser bacana, mas a gente quer trazer exatamente o que vocês precisam de conteúdo. E eu vou me soltando, né? Porque isso, eu sou gente, low profile. Dê valor, por Instagram... favor. Eu quase apanho para convencer a Bruna a aparecer na frente das câmeras. Meu Instagram é só o Arthur, meu pequenininho, e só. Exatamente. Mais nada. Então, assim, nossa ideia é essa, é trazer um bate-papo legal, um conteúdo bacana para que vocês entendam um pouco do direito. Hoje foi mais a nossa sociedade para vocês se relacionarem com a gente, para vocês terem aí essa intimidade um pouco, mesmo que de longe, com a Amanda e com a Bruna. Mas nós estamos aqui para seguir esse projeto e a gente acredita, a gente tem muita coisa bacana para trazer para cada um de vocês. Eu vou falar aqui nossos Instagrams para vocês acompanharem nas redes sociais. Esses episódios estarão disponíveis nas principais plataformas. Meu Instagram é mandinhafk, da Bruna. alvesaraújo.bruna. Eu não sei meu Instagram. alvesaraújo.bruna. O escritório é Alves e Fonseca. E agora o Instagram do Pode Vinho é o nosso... Qual o seu vinho preferido? Meu vinho preferido é o verde, tá? Hoje a gente tá no... Rosé, no meu vinho preferido. Até mais.